uma nova formação tática para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Galo viaja para a Europa e o mistério de quem ele pode estar trazendo ou tentando trazer nessa viagem. O Santos também terá reforços caseiros em alguns dias, jogadores importantes que voltam de lesão. Um deles, por exemplo, é o zagueiro Jair. Essas e outras informações você encontra aqui. Seja muito bem-vindo ao seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe e que vocês possam assim sempre estar bem atualizados com informações diárias do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E agora vamos ao conteúdo de hoje. Aguirre já esboça um provável time que pode jogar para essa próxima partida contra o Atlético Mineiro. Partida essa que marca a estreia do novo estádio do Atlético Mineiro e o Santos tenta estragar a festa do Galo. O Aguirre tem esboçado um time novamente com 2 zagueiros, que é o Basso e o Alex, o Dodô na lateral e a outra lateral ele não vai poder utilizar o Joaquim como foi utilizado no último jogo. Ele está suspenso. Então, o Aguirre está testando o Lucas Braga. O Lucas Braga, que eu acredito que tem condições de desempenhar uma boa função, muito melhor do que os 2 zagueiros de ofício que nós temos e que tudo indica não serão aproveitados pelo Aguirre. Eu imagino só em uma situação que não tenham mais peças que possam ser substituídas, até porque também entrou no último jogo o Dodi nessa posição. Então também é uma opção, além do próprio Caissara, o Júnior Caissara, que já vai estar disponível, a gente só não sabe se ele vai entrar. Se ele entrar, né, o Lucas fica no banco, ou o Lucas pode começar jogando. Como ele está vindo agora, né, é muito provável que se ele entrar, ele possa entrar no decorrer da partida, vai depender também do desenvolvimento, no caso do Lucas Braga, se ele for escalado, e como que vai estar a partida, ou como que vai estar se desenhando o jogo. A grande surpresa é que o Aguirre ele está montando um time para esse jogo que tudo indica vai ser um time mais ofensivo. É o que a gente sempre tem pedido, né? Que o Santos, tudo bem, não vai jogar daquela forma que jogou, né, na época do Neymar, um time extremamente ofensivo, mas não dá para jogar um time totalmente retrancado. Fica complicado jogar dessa maneira porque o time não ataca, o time não cria. O time do Tum era horrível, né? Era um time que não tinha treinamento na zaga, era só se segurar. É como se a gente tivesse aquele jogo de mata-mata que no primeiro jogo a gente sai na vantagem e a gente pode tomar até um gol de diferença e o time fica na retranca. O time do Paulo Tum era esse. Era só jogando na retranca. Não tinha ataque, não tinha criação, não tinha nada. Era só os atacantes vindo servir de garçom para os laterais. Então, era uma formação muito complicada. O Aguirre, né, além desses jogadores que eu mencionei, ele está querendo montar um meio com Rincon, né, protegendo ali a zaga como volante. Aí vem o Lucas Lima na direita, no meio, o Jean Lucas na esquerda e o Soteldo mais à frente. Então, é a possibilidade de jogar o Soteldo com o Lucas Lima. Alguns profissionais falaram também no jogo passado que era uma boa ter mantido os dois. Naquele momento o Aguirre optou por tirar o Lucas Lima, mas era uma opção do jogo, né? Daquela ideia que ele teve, como ele conversou na coletiva após jogo, e acabou entrando um e saindo o outro. Mas a tentativa nesse jogo é para que joguem os dois. Se a gente vai ter receio, mas é marcação. O Lucas Lima ele faz bem a marcação. Ele fez já em alguns jogos com o próprio Aguirre. Então eu acredito que você traz mais qualidade no meio campo. Você tem 3 jogadores que podem fazer uma criação. Você tem o Jean Lucas, você tem o Lucas Lima e você tem o Soteldo. Eu acho muito interessante essa formação. Se vai dar certo, se vai chegar lá e vai funcionar, a gente não sabe.
né? Mas o mais importante é que agora a gente tem técnico. A gente tem o Aguirre, que ele está promovendo mudanças, e não é aquele jogo previsível que o Santos tinha. E não dá para jogar só na defesa. Muito se falou, né, técnicos que passaram, né, ou até outras pessoas chegaram a comentar, mas o Santos ele tem que esquecer o DNA ofensivo, porque ele não tem qualidade para isso. É só tentar postar o time de uma forma tática melhor. A gente teve a prova, no último jogo, que o Joaquim fez a sua melhor partida como lateral. Tudo bem que ele já tinha jogado como lateral no América Mineiro. Mas ele a sua posição de ofício é a zaga. Ele testou e deu certo. E o Aguirre é um treinador que, como ele já se demonstrou pelo seu histórico em outros clubes, inclusive clubes que ele já passou aqui no Brasil, como São Paulo e como Internacional, ele gosta às vezes de fazer alguma improvisação quando ele não tem o melhor material humano. E funcionou nas passagens que ele teve. Então, eu acho que não é aquela coisa, o time ele não pode jogar ofensivo. É aquilo, a melhor defesa é o ataque. Se o time for lá, antigamente o time do Santos via lá, fazia 2, 3, 4 gols, tomava 2, mas fazia 4. Era um time que criava muito, a gente não tem, né, e a gente não tem que viver, né, de sonho, a gente não tem mais o time que tinha a qualidade do time que tinha na época do Neymar e dos jogadores, do Renato, do Elano, né, Paulo Almeida, a gente não tinha esses jogadores ali que se completavam, né, a gente tem um material humano inferior. No entanto, a gente não tem um time ruim. Se a gente parar para pensar, o Lucas Lima, se ele joga a partida que ele fez no último jogo, a gente pega o Soteldo, em crescente, tomara que assim continue. O Jean Lucas, que é sempre acima da média. Você tem agora um jogador muito acima da média também, que é o Rincon. É um jogador que tem experiência de Europa, jogou a vida inteira lá fora, tem muita experiência. Não é um time fraco. Você tem o João Paulo na zaga, você tem o Basso que tem ido bem, você tem o Alex que não tem comprometido. É claro que no papel só não resolve. O time tem que jogar, tem que chegar dentro de campo e jogar. Mas se a gente parar para ver, a gente tem qualidade para partir um pouco mais para o ataque. A gente só precisa de um time bem treinado, um time com uma formação, né, que haja uma compactação, haja um equilíbrio entre as zonas do campo, né, que os jogadores possam ali do meio campo ajudar a marcar, né, que não deixe o meio campo livre com o adversário tocando a bola do jeito que quer, como a gente viu, mesmo com um time defensivo, a gente via o time fazendo o que queria, dava 3, 4, 5, 6 passes. Ficava livre para chutar, para lançar alguém na linha de fundo. Então a gente viu um Santos, né, que não dava nem para comparar com um time profissional, realmente era muito abaixo. Mas agora, tudo indica que a gente tem um técnico que está demonstrando através de resultado que agora começa a surgir e dos treinamentos, como ele abriu o treinamento hoje por alguns minutos para a imprensa, que é um time bem treinado, que é um time que, se ele tiver mais tempo de trabalho, como vai ter, porque o Santos só joga uma vez por semana, ainda vamos ter daqui a alguns jogos a parada, né, a parada por conta da data FIFA. Então o time vai poder treinar e treinar e treinar e aproveitar esse tempo agora para fazer um segundo turno muito melhor. Então essa formação ela é muito interessante. Para finalizar, no ataque, o Marcos Leonardo e o Mendonça. Então a gente tem um time que tem peças que podem chegar e criar jogadas, e agora é treinar um time para que ele possa também ter um bom sistema defensivo, com variações táticas, que é o que é o mais interessante, que vem atuando o Aguirre. Quando o time ataca, ele fica com 3 zagueiros. Quando ele defende, ele joga quando ele defende, ele joga com uma linha de 4. Então, assim, é muito interessante o que ele tem promovido aí no clube, e vamos torcer para que mais esses jogadores que agora estão começando a se entrosar, que chegaram, possam fazer a diferença. Então é muito interessante. É claro que ainda tem toda uma semana de treinamento, com certeza ele vai treinar outras opções, porque é um técnico que treina várias formações para serem desempenhadas dentro do jogo de acordo com a necessidade da partida, com que a partida vai estar pedindo ali, com que o seu adversário, conforme o seu adversário joga, e com certeza isso aí a gente pode esperar um jogo mais equilibrado fora de casa, como o Santos não vinha jogando. No primeiro jogo do Aguirre, era ainda o primeiro jogo, primeiro tempo muito bom.
Segundo tempo, tomamos 4, a equipe pesou a questão mental, realmente parou em campo, e a gente espera que não se repita como não se repetiu na Vila, né? Como o Santos tomou um gol e buscou a virada. Agora a gente espera que o Santos consiga o resultado. Como eu falei no conteúdo anterior, o ideal é que o Santos conquiste 7 pontos. Pelo menos tem que empatar no próximo jogo. Pelo menos, se ganhar vai ser maravilhoso. Estragar a festa do Atlético Mineiro lá, que é uma equipe que vem em decadência, o Santos tem que aproveitar isso. E o Santos veio numa crescente. Então tem que aproveitar isso, né? O Felipão não está nada bem lá no Atlético. E a gente tem que tentar fazer agora com uma equipe mais entrosada, que a gente possa conquistar os resultados. Se não, pelo menos um empate. E aí o Santos sim vai ter a obrigação de ganhar num jogo que é uma disputa direta com o América Mineiro, também fora de casa, né? Esse mini campeonato mineiro dos próximos 3 jogos, para fazer 4 pontos e aí sim buscar a vitória na Vila, uma segunda vitória seguida talvez, contra o Cruzeiro na Vila, com o apoio, com a força, né? A gente tornar a Vila Belmiro realmente um inferno, como a gente, né, como foi dito, como foi criado, né, esse ambiente, para que o adversário possa sentir e a gente consiga fazer os resultados, obviamente que com a ajuda da torcida, mas principalmente com a atuação dentro de campo, conforme foi nesse último jogo, que se jogar dessa forma o Santos consegue o resultado. Sem desistir, ir até o fim, não se abalar se tomar um gol e partir para cima. Então a gente espera agora um Santos um pouco mais ofensivo, né? Um time partindo mais para o ataque, e vamos torcer para que essas jogadas possam ser concluídas e possam ser transformadas em gol. Eu acho que é uma boa formação. Vamos ver no decorrer da semana se não vão haver mais mudanças. Mas eu acho que é muito interessante, e aí vamos estar aí analisando e de acordo com o passar dos dias. Agora, um outro assunto é que o Galo ele está indo hoje para a Europa. Ainda não vazou na imprensa qual o motivo dessa viagem, porque se fosse com relação ao Pereira, segundo informado pela própria imprensa estrangeira, não há possibilidade do jogador vir para o Santos mais. Parece que ele vai aceitar a proposta da Sampdoria. Tem se falado muito que o jogador ele tem 4 empresários, que não há um consenso entre todos os empresários para que ele jogue no Sampdoria na segunda divisão, e sim, alguns entendem que o bom é aceitar a proposta do Peixe. A gente não sabe se o motivo da viagem do Galo é para isso, mas o fato é que se ele está viajando na data de hoje, sabendo que a janela se encerra na sexta-feira, é muito provavelmente para tentar fechar alguma contratação que está em andamento, sejam essas que vazaram na mídia, ou sejam alguma outra que tem sido guardada a 7 chaves. E para ele estar se dirigindo até lá, tudo indica que pode ser uma contratação de impacto. A gente só vai conseguir ter a certeza disso com o passar das horas, ou mais tardar amanhã, a gente vai ter uma posição, até se talvez ele conseguir fechar alguma coisa e o Santos antecipar, né? Falar, tá tudo certo, pode divulgar. Então a gente torce ainda para que possa vir algum jogador esse que ainda vai contribuir, se for um jogador de meio campo, ou se for um jogador de beirada ali pela direita. Porque essa posição que tem oscilado entre o Lucas Braga fazer um lateral ou fazer um atacante de ponta, não é o ideal. A gente precisa de um jogador com mais qualidade. Ele ajuda, né? É até melhor do que alguns que ali estiveram, mas a gente precisa de um jogador de melhor qualidade e para contribuir também para quando a gente olhar para o banco para substituições nesse segundo turno, a gente já vê um banco que possa ali fazer uma mudança tática, fazer um incêndio ali no ataque, né, para que a gente possa conseguir o resultado, porque antigamente, até os últimos dias, no final do primeiro turno, a gente olhava para o banco e não tinha ninguém de qualidade, era um horror, né, os jogadores que estavam à disposição. Então, essa viagem aí pode dar em alguma coisa, senão o Santos vai se acabar não dando certo também, porque pode acontecer dele ir, de não conseguir fechar alguma negociação, o Santos vai contar com o que tem hoje, com a última chegada do Júnior Caissara. Vamos ficar atentos, vamos torcer para que saia aí alguma outra contratação e tomara que possa dar tudo certo. Mas a gente vai ficar atento aí para novas informações. E para finalizar, nós vamos ter nos próximos dias reforços caseiros. São 2 jogadores. Um é o Felipe Jonathan, que já está treinando
né, já está na fase final e acredito que em menos de 30 dias já deve estar disponível para voltar a atuar pelo Peixe. A gente reclamou em muitos momentos do Felipe Jonathan, mas com um time mais ajustado, né, e comparado a outros jogadores que passaram na lateral esquerda ultimamente, eu acredito que ele pode ali, tanto ele quanto o Dodi ali, atuarem. E eu acredito que é um reforço caseiro para o Peixe também. É um jogador que sabe jogar, ele não desaprendeu, é só uma questão de fase. E é aquela coisa, quando a fase do time é ruim, quando o time é mal treinado, tudo influencia também. Então agora a gente tem um treinador que tenta tirar o melhor de cada jogador, e a gente espera que isso possa acontecer também com o Felipe Jonathan. E para finalizar, um grande reforço caseiro, o Jair. O Jair, que ficou afastado aí praticamente 9 meses com uma lesão ligamentar, uma lesão séria, já é a segunda que o Jair tem. É um jogador muito acima da média, é um jogador que tem um potencial para ser um jogador que fica como grandes zagueiros que ficaram gravados na história do Peixe. Isso é, se a gente não tiver dirigentes que vendam o jogador antes da hora, como costuma acontecer na Vila, mas se o jogador for mantido, e obviamente, se ele voltar com a mesma qualidade que ele sempre teve, porque a gente sabe que é uma lesão séria, né, mas esperamos que ele possa voltar ao seu 100%, em menos de 30 dias ele já vai estar disponível para o Aguirre. E esse é um reforço que, se ele tiver jogando novamente como o potencial que ele tem e melhorar cada vez mais, porque é um jogador muito jovem, né, dificilmente ele perde uma vaga de titular nesse time do Santos. E aí, então a gente acaba tendo mais 2 reforços que vão ajudar o Santos nesse segundo turno. E é uma notícia muito boa. O Jair é muito acima da média, é um menino muito bom, e a gente espera que ele possa se recuperar, né, voltar 100% e não ter mais problemas de lesão, para poder a gente ver o seu futebol no Peixe, e assim a gente espera que por muitos e muitos anos. Tá certo, pessoal? Então, esses são os conteúdos de hoje. Fiquem ligados para novas informações e novos conteúdos. A qualquer momento eu trago aqui para vocês novas notícias, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.